Bem-vindos, bem-vindo à nova plataforma, Pedro. A nova plataforma aqui é do CPD. Basicamente, isto é aquilo que faltava, que é saber a vossa opinião sobre o que se passou, o que não se passou durante as provas. Antes de mais, o que é que achas desta ideia, deste plano, deste programa? Acho que para já estamos de parabéns, porque é algo que se calhar faltava complementar. Portanto, haver alguma informação até para quem nos está a ver no direto e perceber o porquê de algumas coisas que nem sempre tudo passa cá para fora, que é normal. Portanto, acho que de certa forma vimos aqui complementar aquilo que se está a passar durante todo um fim de semana. Exatamente. Nas provas. Sim, eu também concordo, até para elucidar quem assiste, quem vê em casa, quem segue o campeonato. Pedro, também estás de acordo? Então, eu acho que há aqui uma falta em Portugal, especificamente o drift também é uma modalidade relativamente nova e acho que falta um bocadinho explorar o que é que está por trás, perceber um bocadinho às vezes as decisões do júri, porque é que é mais aqui ou menos aqui, depois cada júri também tem a sua forma de ver as coisas e acho engraçado às vezes nós conseguirmos comentar e perceber um bocadinho o porquê de assumirmos algumas prestações em pista de uma forma ou de outra forma, o que é que correu menos bem, o que é que correu melhor, onde é que nós sentimos uma melhoria. Eu acho engraçado estarmos aqui a discutirmos isto de um ponto de vista mais técnico do que comentar, ver, porque acho que no dia da prova as coisas são todas muito rápidas, mesmo para vocês comentadores, muitas vezes não dá para dissecar bem o que se passou. Às vezes nem nós temos a informação. Certo. E acho que é engraçado dar este feedback às equipas e trazer as equipas aqui para explicar e dar aqui algum feedback e também para o público, no fundo, conseguir perceber o que está por trás daquela prestação, que às vezes é boa, outras vezes é má e outras vezes é mediana. Claro, o Pedro, para quem não sabe, se calhar conhecem mais o Hugo, porque é a cara, né? És o piloto. O Pedro é o spotter do Hugo, é o que eu acho, na minha opinião, e se calhar vocês vão mudar a vossa, é o que falta também cá em Portugal, é o pessoal perceber que um spotter é igualmente importante ter como um bom piloto. Um spotter é os olhos e os ouvidos de um piloto. Certo, eu acho que aqui se nós distinguirmos um bocadinho as coisas e às vezes em Portugal nós não conseguimos... O campeonato também tem uma evolução e eu acho que as coisas estão a evoluir. O drift é um desporto como outro desporto, que é praticado em equipa. Então, pelo menos na nossa parte, eu acho que é como as coisas funcionam melhor. Na minha parte de spotting, sou eu que decido. O Hugo é uma parte da equipa e depois temos mais 10 ou 20 partes da equipa que são igualmente importantes. Ou seja, é importante tu teres um bom piloto, mas um bom piloto não te vai fazer uma boa prestação. Tens que ter um bom piloto, tens que ter um bom mecânico que te sabe adaptar o setup ao que o piloto diz, e igualmente um bom spotter, neste caso, no nosso caso, e também temos uma relação, não é? Somos irmãos, portanto temos uma relação boa, permite-nos, no fundo sou eu que tomo ali as decisões, muitas vezes como é que ele entra, em que velocidade ele entra, como é que se vai fazer certas partes da pista, portanto é preciso perceber as coisas em equipa. Hugo, portanto, na tua opinião? Na minha opinião é bastante importante. No fundo, um spotter, independentemente do grau de parentesco, neste caso até somos irmãos e até nos conhecemos bastante bem, mas isto mesmo assim demorou algum tempo, portanto... Claro, a comunicação é super importante entre a equipa, qualquer elemento da equipa tem que ser uma... Mas depois, mais do que isso, acabas por ter que acreditar naquilo que estão a dizer, no fundo é um copiloto que vai ali ao lado. Exatamente, sim. Para virar à direita e tu achas que deves virar à esquerda, acreditar cegamente e viras à direita. Nós já estamos nesse nível. Portanto, quando me dizem para dar mais ângulo, menos ângulo, colocar mais aceleração, ao ponto de chegarmos a bater e, no fundo, eu só respeitei aquilo que me pediram para fazer e a partir daí podemos mudar alguma coisa, mas chegámos a um nível de estar de olhos vendados e fazer exatamente aquilo que nos pedem, pronto, que é um nível bastante difícil, no meu entender, de alcançar. Na minha opinião, acho que é importante as pessoas perceberem também este lado e, se calhar,
é uma das funções deste plano, é as pessoas perceberem que muitas pessoas lá em casa veem um piloto a arrancar, um piloto a poder ou não errar e debitam as culpas todas no piloto. Há muitos fatores que podem contribuir para um erro, não é? Erros mecânicos, meteorológicos, não está em causa, mas também é importante perceberem que um piloto tem uma equipa, o piloto depende da equipa e as coisas funcionam bem e muito melhor quando essa equipa funciona bem. Sim, sim. Então, estamos todos de acordo, não é? Estamos todos de acordo. Aproveito também para agradecer a todos os nossos patrocinadores, que é importante também. É graças aos patrocinadores que isto também vai para a frente. Todos os patrocinadores que possam ou queiram ajudar o campeonato é sempre importante. E isto só evolui se todos contribuirmos para isto, não é? Portanto, venho mencionar a Kit Pneus, a Alert Jungle, a Fueltec, JLM, a Cartel, JM Estofos, que já há na Maia e em Bustos, Impressive Arts, que nos ofereceu todo este cenário, ok? O Moura Laser, Destinos à Altura, Famen, CGA, e Revoplay e a Force Stream. A Force Stream, que também nos está a ajudar neste novo programa, e a Visual Studios, que também faz os esboços, os cartazes, os flyers de todo o nosso campeonato, e todo aquele bom aspecto que nós temos visto deve-se a todos estes patrocinadores. Entretanto, vamos aproveitar, eu tenho aqui o meu guiãozinho, porque senão passava-me tudo ao lado. Antes da prova, o que é que vocês fazem? É importante, lá está, este programa, como dissemos, vamos tentar reforçar a ideia de que a prova não é 2 dias em que chegam lá, fazem e vão embora. Há muita coisa antes, há muita coisa depois, há muita coisa durante. O que é que vocês fazem antes da prova? Pronto, portanto, eu se calhar vou pegar aqui no espaço temporal de 3, 4 anos, em que há 4 anos atrás nós nos 2, 3 dias anteriores tentávamos preparar o carro, portanto, perceber se estava tudo ok com o carro, se era preciso corrigir alguma coisa da prova anterior. Portanto, e depois aparecemos então na prova. Neste momento, aquilo que nós fazemos é 2 semanas antes já temos o carro completamente preparado, a não ser que tenha acontecido alguma coisa de muito grave. 1 semana antes já temos a carrinha carregada, portanto, com outro carro, digamos assim, desmontado, basicamente, com todas as peças suplentes e aquilo que nós necessitamos, pneus montados. Portanto, tudo preparado com bastante antecedência para chegarmos à prova. Tudo corra bem, não falta nada. Não falta nada e também nos estejamos cansados e a equipa cansada quando chegamos à prova, que era algo que ia acontecendo há alguns anos atrás e depois fomos melhorando. Claro. Na verdade, a prova são 2 dias que passam com uma velocidade enorme e quando nos vamos preparados e cansados e tudo foi feito à última da hora, o que acontece é que quando chegamos à prova nem conseguimos usufruir da prova em si e claro. Há sempre alguma coisa que corre mal porque toda a equipa está muito mais estressada. Portanto, neste momento aquilo que nós fazemos é 2 semanas antes preparamos o carro, temos o carro já em cima do outro lado, pelo menos tentamos, temos o carro em cima do outro lado, 1 semana antes temos a carrinha pronta para arrancar para a prova, já temos fomos aprimorando, portanto já temos desde checklists para perceber o material que precisamos, as ferramentas que precisamos, o que nos faz falta, o que temos, para que cheguemos à prova e cada um saiba qual é que é o seu espaço e chegamos à prova muito mais tranquilos. Claro. Portanto, essa é toda a preparação que nós fazemos. Tu és aquele gajo que vai ver se está tudo certo? Era o que eu te ia dizer. Portanto, eu não fui abençoado com grande jeito nas mãos. Portanto, tudo o que seja setup do carro eu não mexo. Chego ferramenta. Ok. Portanto, na semana anterior o que se tenta, e não é a minha parte, é em termos de alinhamentos, ver qual é a prova, ver se tivemos lá a prova nos anos anteriores, que alinhamentos levamos, que temperaturas e que pressões é que usamos, a nível de setup. Ter o carro pronto na quinta-feira, em cima do reboque, carrinha semi-carregada, sexta-feira de manhã, carrinha carregada, é um alívio. Chegar cedo à prova, montar paddock, para tentar dormir relativamente cedo e ter as coisas prontas. Às vezes nós tentamos treinar, se for aqui um tempo muito largo, tentamos treinar 2 semanitas antes da prova. Isso antes que passemos, isso nesta última prova, houve
uma anomalia grande. Já lá vamos, já lá vamos. Mas também faz parte. Claro. Ou seja, eu acho importante também a forma como nós depois saímos daí. Claro. Correu mal, era suposto correr mal, eu acho que é preferível correr mal porque estava tudo certo, a velocidade era certa, estava tudo certo, houve uma falha mecânica, correu mal, mas nós tínhamos tudo certo naquela altura. Isso é importante para nós porque passado 2 semanas nós tínhamos lá uma prova e era importante perceber isso. Mas pronto, tentámos treinar 2 semanas antes se a prova for distante. Se tivermos uma prova para aí há um mês, a não ser que haja um eventozinho e tal, nós infelizmente não treinámos tanto quanto gostaríamos, porque a nível de custos tem uma representação grande no budget. Anual, digamos assim. Anual, no nosso budget anual, muitos treinos têm um peso alto e também porque a verdade é que o drift, apesar de termos 6 provas, tira-nos para aí 20 fins de semana de trabalho fora das famílias e na nossa equipa também acho que tem que haver uma gestão de não exagerar e então pronto, nós tentamos fazer isso, quinta-feira carro pronto, sexta-feira carrinha carregada cedo, que é para depois ir com calma. Isto, eu estava a fazer esta piada porque o Hugo foi treinar 2 semanas antes da prova de Sverdvoga e ficou com as rodas viradas para cima, não foi, Hugo? Sim, portanto, supostamente iria ser um treino completamente normal, tranquilo, como outro qualquer. E foi. E foi, né? Acabámos por dar 3 voltas, penso eu. Ok, ao final da terceira. Ao final da terceira 2 volta. e 3/4. Não, e ele voltas deu. Ai, voltas foram 2. E ele voltas deu. Chegámos a dar as 3. Entretanto, houve um erro mecânico que felizmente já de algum tempo para cá nós nunca tivemos muitos problemas mecânicos, seja eles eletrónica ou mecânica pura e dura, nunca tivemos muito. São vocês que fazem a vossa Somos mecânica? Nós. Sim, nós construímos o carro basicamente de A a Z. Que também é importante as pessoas perceberem que no vosso caso, que são vocês que constroem o carro, há outras equipas que não partilham dessa sorte, chamemos-lhe assim, Sim. e têm que contratar o serviço fora. Eu acho que a nossa grande vantagem, o nosso carro foi construído e apesar de nós termos uma empresa na área, ele não foi construído com recursos da empresa, ou seja, o nosso carro foi construído por nós e por um grupo de amigos, Claro. que é a malta que faz parte da equipa, fora de horas às noites, houve partes que não foram construídas lá, mas depois foram aprimoradas lá, ou seja, a malta que está na equipa, eles conhecem tudo. Isso também é importante. É muito importante nas horas de aperto e nas horas em que há um azar, seja em prova ou seja fora dela, e a malta está toda por dentro do que se passa lá. E, portanto, essa é a importância de conheceres o carro de A a Z, no sentido de, quando te passam alguma sensação, tu consegues corrigir o que tens a corrigir. Portanto, a malta que manda fazer carros fora tem um bocado mais essa dificuldade de, quando tem um problema, não Tem que perceber andar à procura certo, do problema. certo, não foram eles que o construíram, não é? Eu pessoalmente sei que isso é. Pois. Portanto, como eu estava a dizer, vocês foram treinar 2 semanas antes, houve uma falha técnica, vocês tiveram um acidente, Sim, chamamos-lhe assim. na parte mais rápida da pista e quando nada supostamente pode falhar, a correia da bomba da direção, a correia da Soros, foi-se à vida, fiquei completamente sem direção e nunca mais consegui segurar o carro. Se calhar falta de experiência também a ter acidentes, porque provavelmente se tivesse as coisas podiam ser de outra forma, não sei como, mas podiam ter sido de outra forma. Acho que quando corre mal, nunca há nada programado, porque não era suposto correr mal, não é? Perfeito. E depois correndo mal é todo um improviso que Sim. pode calhar bem ou menos bem. Sim, até nisso depois acaba-se por perceber que a equipa funciona, porque demos lá 1 ou 2 cambalhotas, já não me recordo, e há um vídeo que até passa aí no YouTube, num TikTok qualquer, em que se vê toda a gente estava na bancada a levantar a correr, e ele já me tinha comunicado a ver se estava tudo bem, eu disse se estava tudo ok, portanto só se vê o spotter levanta-se e correr. Ok. E Já sabias que estava tudo bem? Eu já sabia que estava tudo bem e a partida também correr cansa-me um bocado, então... Exato. Então ele está bem, está sentado, não vou eu correr quando ele está sentado. Não, tem que se virar e tal, temos tempo. Ok. Não, mas na verdade as coisas acabaram até por correr bastante bem. Houve bastantes danos no carro, mas foram danos
superficiais, chamamos assim. Sim. Vocês tiveram 2 semanas a fazer horas extras que eu vi. Sim. Não é? O principal dano foi a nível de chaparia, a nível de tejadilho, depois mecânica, depois motor, Ok. mil e uma coisas. E a correia de acessórios. E a correia de acessórios. essa foi... Sexta-feira, as pessoas costumam só ver sábado qualificações, domingo batalhas, mas o que é certo é que todos os pilotos, ou regra geral, todos os pilotos à sexta-feira já lá estão. Sim. A vossa sexta-feira? A nossa, como era Severo de Boga, e Severo de Boga é uma pista relativamente perto, portanto só vamos no sábado de manhã cedinho. Isto muitas das vezes existe aqui alguns atritos porque a malta do sul diz que as pistas são todas a norte. O que é certo é que também não disponibilizam pistas no sul para serem mais a sul. Essa parte já não sei, mas eu, e falando da minha equipa, não me importa nada que elas sejam todas a sul, não há problema rigorosamente nenhum. É um fim de semana que passamos fora, é um fim de semana que a equipa fica muito mais coesa porque acaba por dormir fora, portanto só estamos exatamente para aquilo. E quando as Engraçado, pistas... nota-se bem quem teve um filho há pouco tempo e não consegue dormir em casa, não é? Uma importância muito grande de dormir fora. Mas na verdade, isso nota-se. Eu gosto das pistas quando nós ficamos sempre a sexta-feira já fora, porque de certa forma criamos ali... Já estás mais preparado, Já chamamos estamos, assim. já dormimos lá perto da pista, já aparecemos na pista já mais O espírito já vem do dia anterior, chamamos assim. Exatamente, é isso. E eu prefiro 1000 vezes do que vir a casa a dormir, portanto toda a gente se dispersa e depois voltamos outra vez a encontrar-nos. Claro, ou seja, digamos que quando é uma sexta, sábado e um domingo, acaba por a equipa já estar mais vocacionada para a prova, não é? só Exatamente. na prova. E o ambiente já muda, já a atmosfera já é só aquela e ajuda tanto aos pilotos como à equipa também está muito mais coesa. É isso, embora nós não temos esse problema porque somos quase todos quase como irmãos, portanto é uma equipa já bastante coesa, contudo é mais um dia que passamos juntos, é viagem, tudo isso, acho que acaba por também nos unir mais. O caso de Severo de Boga, como é que é pertinho? Como é pertinho, acabámos por ir só no sábado, depois claro ficamos limitados a nível de paddock, ficar no sítio que existe para ficar. Exatamente, não é o sítio que se calhar mais... Sim, nós temos a preferência em ficar assim. perto de uma ou de outra equipa porque é com quem nos relacionamos melhor. Pronto, isso às vezes já não acontece, mas na verdade... Sim, no fundo as pessoas também têm todas de se dar bem e é uma coisa que também, na minha opinião, tem melhorado, se calhar vocês vão me dar razão ou não, mas na minha opinião tem-se visto muito mais união nos paddocks. Sim, eu acho que regra geral, é uma coisa que aqui em Portugal sempre foi positiva, que é o paddock, existe um bom ambiente de paddock, no geral existe um ótimo ambiente de paddock. O quando diz que nós, quando chegamos mais tarde, não podemos escolher, há 2, 3 equipas que nós nos damos melhor. É uma ligação mais Temos próxima. Competições de sueca ali no meio e tal. E se calhar também são da mesma região do país, também ajuda. Há um presuntinho que vai bem, há assim coisas dessas. Eu percebo. Mas... Nunca combino, nós só comemos presunto com água assim. Portanto, sexta-feira, regra geral, não aconteceu em Severo de Boga, mas regra geral, vocês já vão todos vocacionados para a etapa. Sábado, como é que correu os treinos? Em Severo de Boga? Portanto, sábado de manhã choveu. Nós este ano estamos pelo menos estamos a tentar ter uma agressividade e uma abordagem à pista completamente diferente dos outros anos, até porque a evolução assim... E a nível de setup de carro, houve na traseira diferenciais, transmissões, houve ali algum tipo de reforço que nos permite neste momento ser um bocadinho mais agressivos com o carro, portanto acho que saí fora na primeira banda todas as voltas. Para as pessoas perceberem, desculpa, no sábado tivemos treinos com chuva. Acho que nenhum de nós tinha a certeza se a etapa ia passar à chuva, se ia passar a seco. Houve muitos pilotos que acabaram só por treinar à chuva e depois qualificar a seco. Houve alguns pilotos que tiveram aquela sorte. Nós tivemos misto, é isso. Mas o que o Hugo está a dizer é uma coisa que tem acontecido um bocadinho este ano, que às vezes
Portanto, a primeira sessão de treinos, respondendo à tua pergunta, foi má. Nós fizemos umas 6 passagens, 4 fomos à terra. Às vezes é difícil medir a agressividade e temos que tirar, que é para depois construir outra vez. E em Sever do Boga, por um lado, era uma coisa positiva para nós que vínhamos de um capotamento, entrar agressivos, Entraste por aí, que era aí que eu ia chegar. entrar confiantes, só que no caso, e o que se estava a tentar transmitir, era menos confiantes, no sentido de entrar um bocadinho mais conservadores e construir confiança depois. Era aí que eu ia pegar. Nas primeiras passagens de treinos, havia friozinho na barriga? Não havia frio, e quem me perguntava, olha, como é que tu estás-te a sentir quando tens que fazer o salto Quando e apontas fazer lá a em segunda baixo? banda? Eu acho que estava bem, embora se calhar psicologicamente ou alguma O coisa, subconsciente, o exatamente. subconsciente podia estar-me a dizer qualquer coisa ou podia estar mais perturbado, mas eu achava pelo menos que estava bem e que estava confiante. A verdade é que as nossas primeiras voltas acho que não estava a fazer bem a segunda caixa, portanto estava Foi precisamente onde captámos, a única diferença é que estávamos a entrar com a mesma velocidade, ou se calhar até mais do que aquilo que entrávamos, só que era aquilo que estávamos a falar em off, estava a dar ângulo demais. E eu sei que quando dou ângulo demais consigo travar mais o carro, portanto, inconscientemente tu, quando lhe aplicas mais ângulo, sabes que travas um bocadinho mais o carro, portanto, aquilo que se pretendia era menos ângulo e conseguia fazer a parabólica na perfeição. Acho que fomos ajustando no fim de semana, pronto, e acho que as coisas não foi a nossa melhor prova de todo, já fizemos provas mais brilhantes, mas de certa forma, para quem tinha captado há 2 semanas atrás, para quem tinha tido uma equipa que tinha tido 10 dias intensos para conseguir pôr o carro exatamente pronto para estar lá presente, acho que fizemos uma boa prova e mostramos que realmente já tínhamos superado o acidente. É importante também as pessoas perceberem, para aquelas que têm menos conhecimento, que o facto de fazerem uma volta à chuva ou fazerem uma volta a seco, o comportamento do carro difere e a preparação ou chamemos-lhe o alinhamento geral do carro também tem que ser diferente, porque obrigatoriamente perde-se tração, obrigatoriamente as velocidades mudam, os tempos de travagem mudam, e isso também é importante para as pessoas perceberem que é um bocado complicado quando os pilotos treinam à chuva e depois de repente seca. Sim, nós da nossa parte, e a preparação, e um bocado não frisei isso, o Pedro se calhar frisou melhor do que eu, nós estamos num nível em que desde há 4 anos para cá temos evoluído e aprendido com muitas outras equipas, mesmo isto, que é o tipo de alinhamento que nós levamos para cada pista, se está seco, se está molhado, com que pressões é que nós idealizamos andar, e depois, nós além de ter isso tudo apontado, nós temos um relatório feito do ano anterior, que lá fizemos, com que pneus andámos, com que pressões, que temperatura de solo tinha, com que a suspensão estava muito mole, em que posição estava muito dura, portanto, e a partir daí nós fazemos um relatório a dizer, no próximo ano, na próxima vez que estivermos aqui nestas condições, nós podemos melhorar isto. Era isto que nós mudávamos para o ano, que ia ficar excelente. Ou seja, no fundo nós acabámos por não ter tempo em 2 dias de perceber tudo, mas era isto que nós faríamos se tivéssemos mais um dia. E então no ano seguinte nós damos o relatório e ajustámos o carro em função dessas... Ou seja, vocês já prepararam tudo para a próxima vez que lá forem. Perfeito. Já está tudo pronto para fazerem melhor. Nós não saímos dali sem termos um relatório feito do que é que nós vamos melhorar da próxima vez. Até pode não resultar, mas no fundo nós temos esta base e nós nunca vamos às cegas para uma pista, porque já a fizemos no ano anterior. Quando é uma pista nova, aquilo que nós esperamos sempre é que nos lancem como é que vai ser o layout, o traçado, e então conseguimos perceber pelas curvas para a esquerda, para a direita, se são muito longas, se não são, se a pista é muito travada, se não é. Ajustamos o carro pela nossa experiência, à semelhança de outras pistas, alinhamos o carro numa determinada situação. E depois chegamos lá, podemos ter que mudar ou não. Ok, é importante tudo isto ser dito para elucidarmos, era o que estávamos a falar em off,
as pessoas precisam de ser elucidadas sobre o patamar em que estamos no Campeonato Nacional. E eu acho que, eu posso estar errado, mas ainda existem muitas pessoas que acham que o patamar do Campeonato Nacional não está neste nível. Não está no nível de alguém fazer um relatório para uma prova naquela pista novamente. Isso é ingrato para vocês? Não necessariamente, não é uma coisa que me importa muito. Importa-nos a nossa evolução e o que este relatório que o diz não é uma coisa que me concerne diretamente, que eu não trato disso. Mas no fundo o que te dá é no ano seguinte, tu tens na mesma pista, tens ali um trabalho já feito. Facilita-te trabalho. Há de haver outro pessoal que trabalha com outros métodos. Claro. Nós fazemos aquilo que passam 2, 3 linhas e que facilita muito no ano seguinte. Agora, há um trabalho que tem que ser feito. Há um trabalho que tu vais para a pista, tu tens que saber que temperatura vai estar, como é que tu vais trabalhar os alinhamentos. A vantagem de teres uma equipa que conhece muito bem o carro é essa. É que todos eles podem ajudar, não é? Claro, nós temos... Nossa equipa tem muita gente, mas nós temos o Mica e o João, especialmente, conhecem muito bem o carro, muito bem os setups dos carros, e quando eles estão os dois presentes, que não acontece sempre, mas quando estão os dois presentes, nós comunicamos em 4 em rádio, portanto o Hugo no carro, eu, o Mica e o João. Eu não percebo nada disso. A mim, eu só digo, eu precisava de mais tração, é possível? É possível mais tração. Eu não quero saber se eles baixam a pressão dos pneus, se mexem na suspensão, não me concerne, isso não quero saber. Eu precisava que o carro fosse mais rápido, eu precisava que o carro me agarrasse mais em curva, o carro está-me a fugir, o carro está a fugir de frente, e o piloto transmite a sensação dele. Ou seja, isto está aqui uma cadeia, e depois nós temos mais malta que se calhar não está tão dentro como esses 2 elementos, mas que estão lá e são um bocado de pau para toda a obra. E é importante tu teres uma equipa que não é só tu, lá está, o piloto é uma peça só. Tu mudas o piloto, mas se tiveres uma boa equipa em volta, tu consegues replicar muita coisa. Nos outros desportos, isso acontece. Certo. As equipas mudam de piloto e funcionam e ganham na mesma. E porque é uma equipa. Sim. E é uma coisa, pronto, no drift vive um bocado de outra forma, mas é uma coisa relativamente normal de acontecer. Exatamente, sim. E boas equipas trabalham bem com bons pilotos e se calhar menos bem com pilotos não tão bons, mas a equipa faz aquilo funcionar. E aqui é um bocado assim, portanto, a coisa é dividida e é feita nessa forma. Se tu me dizes, o nível tem subido, eu acho que sim. E acho que há exemplos que nós vemos cá em Portugal, que nós vemos num campeonato francês, que nós vemos noutro tipo de campeonatos, e que tu vais replicando um bocado à tua maneira, e isto faz sentido assim ou não faz sentido. Claro, vais escolhendo o que achas melhor para que tudo resulte da melhor forma. Para teres melhores resultados, no fundo, quanto mais informação tu tens, melhor tu depois consegues desenvolver o carro, processar. E perceber também que isto é um processo. Não se chega hoje, chega-se hoje, o carro tem 1000 cavalos e eu ganho isto. Não acontece. Há piloto, carro, equipa, setup, tudo isto vai funcionar um dia se correr bem. Claro. Se não correr bem... É mudar o que correu mal. É mudar o que correu mal, isto é um processo. Claro. E há aqui passos que são dados e às vezes tu perdes e tens de agarrar um bocado as vitórias morais a dizer, nesta prova nós qualificámos um bocadinho melhor. Depois não fomos bons nas batalhas, mas qualificámos um bocadinho melhor. Na prova seguinte, nas batalhas fomos um bocadinho melhor. E vais evoluindo assim até que começam a aparecer alguns resultados. Mas não é uma coisa do dia para a noite. Eu acho que não é para ninguém. Claro, é todo um processo, como tu estás a dizer, e nada foi feito em 2 dias, muito menos uma equipa feita para ganhar não consegue ser feita em 2 dias, porque se assim fosse era mau sinal. Significava que o patamar era muito baixo e era fácil ganhar. Certo. Acho que quanto mais difícil é, melhor é, mais evoluído fica um campeonato e isto procede de uma melhor forma, não é? E quanto melhor as equipas trabalham, eu acho que o engraçado disso é um bocado por aí, que é tu perceberes que, sei lá, há 3 anos havia muito poucos spotters. Não tínhamos um sítio designado para fazermos spotting. Hoje em dia tu tens um sítio para spotters, tu começas a ver que a malta leva spotters que estão lá e que estão hoje, amanhã e depois. Que bem ou mal, nós temos provas que já perdemos por minha causa. Porque eu disse faz assim, foi cumprir e deu a geneira. Pronto, faz parte. E na prova seguinte tu começas a ver que a malta vai criando estrutura. Eu acho que isso nota-se na evolução das coisas, como as coisas estão a andar. Por exemplo, o campeonato português
de 4 anos para cá, tu notas uma evolução grande. Onde eu acho que se nota mais essa evolução em tudo, estrutura, andamento, a classe Mi Pro nunca andou tão bem no campeonato português. Eu estou farto de frisar isso, que a classe Mi Pro este ano está um nível de competitividade, aliás, Incrível. não se repetiu ninguém do pódio nas 2 etapas. A classe Mi Pro está muito boa e eu tenho que dizer que a classe Pro vai perdendo, porque há muita rotatividade de pilotos, infelizmente. Portanto, vamos agora passar à primeira volta e queria que desse a tua opinião Ok. na qualificação em Severo de Boga. Aqui tu arrancas, tiras o carro para aqui a primeira drift zone. Portanto, a primeira drift zone não foi bem preenchida. A segunda também foi pouco preenchida ali. Pronto, para quem está a ver desde o início, percebe que quando há aquele salto e atiras o carro para a segunda drift zone, foi onde aconteceu aquela peripécia toda, né? Nos treinos tinhas tido 2 semanas antes. Basicamente a pista tu tens que arrancar, tens a primeira drift zone que no mundo ideal, chamamos-lhe assim, tens que a preencher por completo, não é? E depois tens um clipping point que separa para a segunda drift zone e acaba por ser a parte mais lenta da pista, A não parte é? mais lenta e a parte mais perigosa. Eu considero sempre, normalmente eu faço sempre uma melhor qualificação na segunda volta do que na primeira. Portanto, nós utilizamos sempre pneus novos para as qualificações, aquecemos os pneus, mas a verdade é que nós não damos nenhuma volta à pista para tirar a goma por completo e para sentir o feeling do carro. Portanto, é do aquecimento de pneus que nós sentimos o feeling. Portanto, a volta, pelo menos nós fazemos sempre isso, uma volta mais conservadora, e só depois é que, entretanto, na segunda volta é que arriscámos mais um bocadinho, mas aí também já temos um feeling diferente dos pneus. Já tens os pneus com uma volta dada, já não tem a tal goma que tu dizes. Exatamente, esta volta foi uma volta média. Como spotter. Opa, como spotter, dá para pôr outra vez? Será que conseguíamos pôr isso outra vez a rodar? Nós temos, pelo menos ali 2 erros. Portanto, o Hugo é um piloto que gosta de pôr muito ângulo, demasiado ângulo aqui, fica muito curto na primeira banda, sai demasiado cedo deste clipping, esta transição é muito cedo, faz com que ele fique muito interno aqui e depois a partir daqui é um bocado mais complicado. Ou seja, a primeira volta do Hugo para a qualificação, o Hugo também já referiu que na segunda volta costuma ser melhor do que na primeira. O que acontece aqui... Tu justificas que acaba por ser uma iniciação má que faz com que seja uma volta má. Eu acho que é difícil tu teres uma má iniciação e corrigires a meio. É o dobro de trabalho. Se a pista for fluida, acho muito difícil teres uma má iniciação e conseguires corrigir depois. Normalmente há ali uma cadeia de erros que depois acontece. Portanto, nós demos demasiado ângulo na entrada ou tínhamos de ter mais velocidade para chegar à primeira banda. Se tu estás interno na primeira banda, acaba por ser difícil depois de fazeres uma boa saída do clipping para ir para a outra banda. E esta fluidez que se quebra logo no início, acabas por cometer erros em cadeia. Ou seja, se calhar nós quando virmos a segunda vez, nós fazemos uma boa primeira banda, que faz com que nós façamos um bom primeiro clipping e cometemos só ali um erro na segunda banda que não é Vamos ver a segunda volta da qualificação. Portanto, aqui já corrigido a iniciação. Mantivemos o ângulo, entramos com mais velocidade, neste caso, corrigimos com velocidade. Transição mais tardia. Fizemos demasiado ângulo. Chegam à segunda banda com demasiado ângulo, faz com que vocês saiam mais cedo da drift zone e depois encorta tudo. Voltamos ao que estávamos a falar disso. Demasiado ângulo na segunda banda faz com que o carro te puxe para dentro, quando o que tu queres é fazer portanto, a pista é fluida por fora e tu de repente tens o teu carro muito interno. Portanto, ali aquilo o carro aterra no sítio certo e corrigias com um bocadinho menos de ângulo, que ia permitir estares fundo toda a banda. Porque no fundo acaba por ser a parte mais rápida da pista que vocês são obrigados a abrandar
com o demasiado ângulo que deram de entrada. Certo. Aquilo é que tu tens ali uma entrada rápida, é suposto o carro ir abrandando, porque depois também tens um gancho, Mas não uma quebra. não uma quebra com um demasiado ângulo ângulo. quase 90 graus. Demos sim. mesmo muito ângulo e aliás nós acabámos ainda dentro da banda porque eu fui corrigindo o pé esquerdo. Portanto, entramos dentro da banda, saímos um bocadinho e voltámos outra vez a engrenar na banda, que foi a correção que foi feita com o pé esquerdo. Ou seja, tu quando atiras o carro para a segunda drift zone, atiras o carro muito bem, embora com demasiado ângulo, e na tentativa de correção seguras com o pé esquerdo para tentar fazer... Ainda fui acabar, mas depois ficas com o carro muito travado para o resto. sim, a potência que temos, de certa forma, temos liberdade para poder fazer isso e acabámos bem os últimos 2 clipping points. Contudo, foi algo que tivemos a corrigir imensas vezes durante os treinos e mesmo assim cheguei ali e coloquei muito ângulo. Se não tivesse colocado tanto ângulo, provavelmente era uma volta de 90 qualquer coisa pontos. Também é uma característica tua, que é Sim. o Hugo é um piloto que gosta de pôr sempre muito ângulo. E o que acontece em bandas maiores, tu não podes pôr ângulo porque senão tu vais começar a trazer o carro para dentro da pista. Ou seja, Sim, muito ângulo exige muita velocidade. Perfeito. E chega um ponto que às vezes não é possível ter as duas Não, coisas. não dá. Ou seja, em bandas longas tu vais isso, perder velocidade. Numa distância muito longa, se ele for com demasiado ângulo, não consegue acompanhar a velocidade do ângulo Certo. e encorta tudo. E prejudica depois, mas depois também já é uma imagem de marca tua. Tu já gostas de andar Eu todo gosto trancado. com ângulo e, acima de tudo, as pistas para mim deviam ser todas delineadas como botão. Isso era fantástico. Ou seja, o Hugo é apologista de muito ângulo e sítio, ou seja, o limite ser bruto. Botão. Pronto, vamos apontar isso para irmos corrigindo porque também. Dá-nos algum prazer. E isso foi um clique que, de certa forma, desbloqueou em Melgaço. Portanto, aquela subida de Melgaço, nós na altura não andávamos de semi-slicks, mas fazíamos aquilo, pensou que era em quarta. Nós fazemos em quarta. Portanto, nós atacámos sempre de segunda, nunca andamos em primeira, é sempre de segunda. Portanto, normalmente nas pistas tradicionais, com as relações que nós temos, segunda, terceira, quarta, Braga, mas se não atacámos em segunda, entramos em terceira e saímos em terceira. Para mim é o melhor, digamos assim, ou seja, tu engrenaste a velocidade com que entras, é a velocidade com que sais. Tu usas uma caixa sequencial? Não, uso uma 30D A caixa tipo H. Sim. E verdade seja, minha opinião, quando é uma terceira e quarta é muito mais direto do que quando são na diagonal, numa caixa em H, há muita mais probabilidade de errar. Sim. Portanto, percebe-se o porquê de tu gostares de arrancar em segunda, encaixar a terceira. Nós sempre tivemos alguma dificuldade em engrenar velocidades, porque já tivemos alguns problemas em que a velocidade, muitas das vezes a terceira entrava entre a primeira e a terceira, que nem era velocidade nenhuma, mas o carro ficava ali meio desembreado. Depois comprámos um short shift melhor um bocadinho, que nos bloqueava ali algumas velocidades, pronto, e tentámos resolver as coisas por aí. Mas na verdade sou sempre apologista de, a meio do traçado, não ter que mudar de velocidade. Portanto, É menos uma distração. perfeito. A velocidade com que entramos no drift attack é a velocidade com que saímos. Normalmente é sempre a terceira, em Braga é uma quarta. Portanto, é a terceira velocidade que nós levamos do início até ao fim. É claro que isso permite-nos ter menos distrações, ter menos uma preocupação de mudar de velocidade. E estava eu a dizer que em Melgaço acho que desbloqueámos essa proximidade com os muros, na altura eram rails. E nós éramos os únicos, ou nós e o Filipe Vieira na altura, é que gostávamos de raspar o para-choques, pisca, ficava tudo lá, não dava para encostar mais. Para as nossas pistas, e cada vez mais este ano, na minha opinião, quando temos o botão ou rails, não faz sentido nenhum seres penalizado por ter lá um clipping point. Em que se passares para lá do clipping point e estiveres a raspar no muro, és penalizado. Se estás a raspar no muro, és um campeão. Desde que não muda a tua trajetória. No fundo, e face à opinião que eu tenho recolhido das pessoas que veem, é o mais atrativo.
quem vê gosta de ver a ação, chamamos-lhe assim. E a ação, principalmente quando é uma qualificação, que o carro vai sozinho, quando é uma batalha, há ação sempre, não é? Claro. Mas quando é uma qualificação é fácil ser mais prazeroso ver um piloto a tocar no muro do que um piloto a 3 ou 4 metros do muro, não é? É verdade, não quero dizer com isso que se queira deixar lá a traseira, não é nada disso. Sim, quando eu digo ideal tocar, é só tocar, tirar- não é bater. Exatamente, é só tirar ali um filetezinho Há uma ou a facilidade para tinta. nós também, isso também é uma coisa um bocado nossa, há uma facilidade para nós em encostar ao botão porque temos a traseira toda em fibra, raspamos e seguir aquilo vai tudo ao sítio normalmente. Ou seja, há um perigo diminuído também para nós que eu reconheço que a malta que tem a traseira em chapa tem Seja uma- mais complicado. é mais chato, deixas lá uma traseira em chapa, é mais E a difícil frente? pôr ao sítio. Sim, e a que frente, nossa. sim, porque normalmente quando é uma traseira mais rija, faz com que a frente frente corrija e e vá para lá. perfeitamente. Isso também pode assustar muitos pilotos e se calhar aquela separação do botão também. Eu acho que nem é tanto pelos pilotos, e é um repto que nós vamos deixar agora aos júris. Isto também serve para vocês darem a vossa opinião sobre isso. Porque é uma grande verdade, por exemplo, tivemos em Montemor, aquela entrada nós tínhamos um clipe, depois tínhamos cerca de meio metro e tínhamos o botão. Se nós repararmos nesta nossa entrada, nós tínhamos o clipe e depois tínhamos cerca de meio metro ou metro até ao jersey do botão, ainda assim conseguimos lá tocar. Mas sempre que existe botão, seja entrada, seja durante, seja na saída, eu sou apologista, se houver algum clipe naquele ponto, tem que estar encostadinho e a malta passa lá com as rodas. E agora tu vais ver qual é que é a proximidade. Quem passa lá com as rodas, simplesmente no clipe, de uma forma conservadora, e quem é que passa completamente a raspar. E é como eu digo, o interesse não é deixar lá as traseiras, não é destruir o carro, embora quem me conhece e sabe, e na equipa então, sempre que chegamos depois de uma prova e com aquela traseira meia empenada, meia destruída, vimos sempre com um sorriso no rosto. Esse serviço que foi bem feito. mesmo bem feito, era onde nós tínhamos que passar. Então, uma das coisas que eu não perguntei, mas vocês quando arrancam para as provas já vão motivados para Sim. tocar com a traseira em algum lado. Perfeitamente. É o gozo maior que nos dá, é sinal que estamos a passar no É sinal que alguma coisa foi bem feita, quando Sim, não sim, seja sim. o toque no botão. No botão É o toque, onde houver. Ou onde houver, aí é aquele raspar que viste que estás exatamente No sítio certo. No sítio certo. Portanto, Nós também temos um bocado de desapego com o carro. Bater com o carro não é um problema muito grande. É só trabalho. Não... Sim. Às vezes a malta tem uma ligação muito emocional ao carro. A nossa mas ligação... eu acho que quando se fala de um carro de competição, é uma ferramenta. É isso, é 100%. E eu acho que as pessoas têm que ver isso. Ou seja, um carro de competição é uma ferramenta de competição. Eu vou dar aqui spot um jogador de futebol, não pode ter amor às chuteiras, Certo. porque vais estar com elas. É dentro disso. Eu acho que há um período em que tu acabas de construir o carro e há ali um período de amor. O investimento. De amor ao também vai para investimento. isso. Eu percebo isso. Nós desapegámos um bocadinho cedo disso e achamos que competição é para andar no limite. E se é para andar no limite, vamos bater. E se bater, temos que arranjar e faz parte. Até porque quando estamos a falar das qualificações ou de estar no sítio certo ou quando vamos na nossa volta de lead, nós temos de estar preparados e eu sou um dos que tento pelo menos fazer isso quando sou lead, abrir completamente a porta para o chase poder encostar, seja mesmo em treino ou seja em competição, poder encostar o máximo possível. Ou seja, o ideal é que a roda dele venha-me a tirar a tinta da porta. Eu não tenho qualquer objeção nem problemas com isso. Isso é o mundo ideal. O mundo ideal é É mesmo esse. E tento sempre, de certa forma, fazer isso de uma forma subtil, de forma a deixar a malta a dizer agora vamos inverter para o outro lado, estás preparado e dá tempo a toda a gente a se encaixar. Isso para mim é o mundo ideal, ok? Portanto, a minha volta de lead vai ser 100% e vou-lhe dar a oportunidade a ele fazer uma volta de chase a 100%. Como quando inverter, eu gostaria que me fizessem exatamente a mesma coisa, que vamos com um relógio à espera Claro. de chegar no menor tempo possível à finish lane,
Não, vamos a curtir completamente e se eu puder eventualmente deixar a minha marquinha lá, não é bater, é deixar a marca. Pá, Isso, no fundo, também uma das vantagens que tem esta modalidade é que, para além de ser um desporto, é um show. Sim, sim. E se todos compactuarmos com isso, toda a gente fica a beneficiar de um melhor espetáculo. E quando falas de proximidade na Chase e na Lead, é o que o público em geral, que nós também somos públicos noutras provas, é o que o público em geral mais gosta de ver, é a proximidade. E aquele toquezinho na porta, aquela roda na porta, é o mais giro de se ver. Claro. Se o piloto arrancar com medo que alguém lhe bata na porta, está no desporto errado. Sim. E eu percebo quando tu dizes que não é um relógio, porque certamente haverá alguns pilotos que acham que é um time attack, e então eu vou fugir do lead, ou melhor, vou fugir da chase, e então eu não quero aquele toque. Eu acho que isso já aconteceu mais, eu acho que agora, pelo menos aquilo que se vive na classe A evolução Pro, da modalidade também é essa, não é? Eu acho que o que se vive na classe Pro é muito esse espírito. Pronto, E mesmo- às vezes não se consegue. E mesmo na classe semi-pro, como estávamos a falar há pouco, tem-se visto isso também. Eu acho que este ano, e lá está, a classe Mi Pro tem evoluído muito e consegues ver também, porque há um número maior, mas consegues ver talvez melhores batalhas, a uma velocidade mais lenta, que é normal, mas consegues ver melhores batalhas tecnicamente na semi-pro hoje em dia do que se calhar na Pro. Na Pro tens uma velocidade maior, a velocidade de execução é maior, é tudo mais rápido, é mais difícil. Por isso é que é uma classe acima também. Certo, tens tido uma rotação de pilotos grande que se calhar perdes ali alguns pilotos que seriam mais 2, 3 anos e estariam muito bons. E eu acho que é pena também por causa disso, e a classe semi-pro tem dado muito boas batalhas este ano. Eu tenho gostado mesmo muito. Sábado, outra pergunta também é importante. Sábado à noite, como é que a vossa equipa funciona? Bem, se tivermos naquele fim de semana em pleno que chegamos na sexta, provavelmente no sábado à noite ficamos pelo paddock a fazer o jantar e O tal salpicão que falavas e o Exatamente, presunto. a ver umas águas. Ok. Vocês são adeptos, no geral, não é? Há provas mais perto, mais longe, mas vocês são adeptos de aproveitar o sábado à noite para relaxarem um bocado? São adeptos de aproveitarem o sábado à noite para se focarem para o dia a seguir, que é as batalhas? Ou vai dependendo... Esta equipa tem um grave problema que tem vindo a melhorar, é que também gosta muito de festa. Ok. E é um grave problema que temos vindo a combater. Eu acho que depende das provas, eu acho que há provas. Imagina, Depende se estivermos a falar de Pinhel, vamos é falar aqui de complicado. Pinhel. Pinhel apesar do ano passado... Pinhel é uma festa. Vamos já alertar as pessoas, porque falaste logo em Pinhel, e aquelas pessoas que se calhar não conhecem Pinhel, o que é que se passa em Pinhel? Não, Pinhel já é uma festa, não é? Pinhel é uma festa. Toda a conjuntura do evento... Pinhel é uma festa e tem-nos ajudado, aliás, este último ano ajudou-nos bastante a concentrar-nos para o dia seguinte, porque as festas de Pinhel normalmente são no mesmo fim de semana, ou a prova é no mesmo fim de semana das festas de Pinhel, e este ano acho que houve alguns cortes, pelo menos a festa não existiu. Não foi nesse fim de semana. Não foi nesse fim de semana, não existiu, já não. Para quem conhece Pinhel sem a festa, depois da meia-noite não tem nada. Portanto, nós ganhámos em Pinhel este ano e... Época passada, desculpa. Certo, passada, na época passada, já estou a prever. Nós ganhámos em Pinhel na época passada, tínhamos o campeonato no sábado, taça no domingo, portanto nós ganhámos a prova do campeonato. E o nosso festejo foi um bocado depressivo porque nós não tínhamos onde festejar. Portanto, Pinhel costuma ser uma prova emblemática em que nos domingos às vezes são um bocado difíceis na equipa, mas este ano foi uma prova muito calma nesse sentido. Eu acho que cada vez mais nós temos tido provas mais calmas, a equipa também vai ganhando alguma maturidade e percebendo que tira-nos o rendimento do domingo se houver um sábado muito festivo, portanto temos-nos moderado um bocado nisso e este ano as coisas são mais calmas. Aliás, nós temos a malta que tem ficado e que temos ido dormir fora, é comum, meia-noite, estamos no hotel para descansar para o dia seguinte.
quando existe mais festa, normalmente o piloto, por obrigação, vai embora mais cedo e depois a equipa desdobra-se, uns mais que outros. Tu és o que menos festeja. Sou com pena minha. Com pena minha. Sou. Não, isto está a mudar agora há algum tempo, porque aqui atrasado as coisas não eram bem assim. E era muito complicado nós irmos para casa cedo. Contudo, claro que isso traz-nos outra performance. Claro. E também estamos ali com alguns objetivos e acaba por depois os objetivos serem um bocadinho defraudados. E é normal e no fundo também, dada toda a projeção que vocês levam para lá, o empenho que levam, a preparação que levam, é um bocado ingrato depois ser prejudicado porque visto o amanhecer mais em conjunto com os outros e tal. Normalmente a nossa padoca, a nossa tenda não abria no domingo de manhã. Não, agora já abre, já vê o sol. Há toda uma evolução. Há toda uma evolução. E com isto eu queria também deixar aqui um repto, que acho que o campeonato e todos nós e equipas tinha a ganhar com isso. Foi algo que começou em Pinhel e neste momento não se faz. Isto pode-se fazer de várias formas. E o que era? De um dia para o outro, vamos imaginar que normalmente é sempre do sábado para domingo. Nós podemos, aliás, o promotor, sem gastar dinheiro rigorosamente nenhum, podia promover esse encontro, porque o que eu acho que faz muita falta, e eu pelo menos dou bem com todas as equipas, mas é normal que provavelmente esteja mais próximo de umas do que de outras, claro. Que conheça melhor umas e não outras, não, simplesmente até porque há equipas recentes. E não surge a oportunidade, claro. Ainda não surgiu e nós estamos em prova, não temos tanto tempo. E então para aproximarmos as equipas, e era algo que Pinhel fazia lá na cantina, portanto patrocinava lá o jantar às equipas, e isso na altura aproximou-nos muito até de outras equipas, pronto. E acho que era uma coisa engraçada de se fazer, mesmo montar quase que lá na paddock, lá no meio, não é, umas mesas e cada um levava qualquer coisa e acabávamos por fazer uma reunião. Um convívio de que acho que falta muito isso, porque depois cada um dispersa pelo paddock e faz a festa dentro do seu paddock. Perfeito. Ou seja, és apologista em que de um dia para o outro as equipas convivam todas até para benefício da modalidade. Para benefício da modalidade, para se calhar nós conhecermos melhor como equipas, todos uns aos outros. E no fundo até é um aprendizado, não é? Porque acabas por trocar ideias com outros pilotos, os spotters com outros spotters, começam a ter várias noções de como é que os outros trabalham e assim se evolui. E às vezes até se desbloqueia alguma coisa que possa ter ficado mal resolvida. Ou mal interpretada, sobretudo. Sim. E eu acho que isso de certa forma fazia mesmo, acho que fazia todo sentido, porque acabava sempre por aproximar mais os pilotos à modalidade, que acho que já se vive de certa forma um bom ambiente, mas penso que muito bem. Vamos a ganhar com Portanto, isso. Domingo já falamos de sexta, vocês no caso de Severo de Voga arrancaram no sábado, no sábado já falamos, agora vamos a domingo. Domingo existe um warm-up, que é um treino, não é? Antes de tudo acontecer, vocês tiram proveito do warm-up. Existem equipas que podem não tirar proveito do warm-up e são mais conservadoras. Vocês... Para nós o warm-up é 100% treino de batalhas, no esquema deste esquema que nós temos de treinos este ano e parte do ano passado no campeonato. Portanto, para nós o warm-up é fulcral, nós precisamos dele. E para nós o warm-up é 100%. No fundo, o warm-up para nós é já um aquecimento já para entrar no ritmo do que vamos ter na tarde. Eu aproveito um bocado o que estás a dizer para incentivar uma coisa que eu vi em Severo de Voga e não consigo passar sem o dizer, que é pessoal no warm-up treinar sempre com batalhas, porque no fundo é aquilo que vai acontecer naquele dia. Eu vi em Severo de Voga, nada contra nada a favor, na minha opinião todos os pilotos deviam treinar batalhas, porque é aquilo que vai acontecer. Para mim, portanto, se estás a fazer o warm-up, partimos do princípio que qualificaste, senão também... De qualquer das formas, mesmo que o faças, eu não sou contra,
a que treines, porque já que lá estás, aproveitas, Certo. mas treina como deve ser, uma batalha. Certo. Porque estão lá todos. Ali o que eu acho que nós devemos fazer, portanto, é um bocado isso, não faz muito sentido tu fazeres um warm-up só de leads, portanto vamos chamar só de leads, só de qualificações, quando o que tu vais fazer, não é? Fizeste um sábado só de leads, que já não é uma coisa muito positiva e que nós já tentámos inverter um bocadinho isso, mas depois não há assim muita adesão, é difícil arranjar pilotos para batalhar no sábado. Mas aí eu posso arranjar uma desculpa, válida ou não, que é a conservação do carro para uma Eu qualificação. sei, só que nós passamos, vamos dizer que nós temos 80% de treinos para uma qualificação e temos 20% de treinos Certo. para batalhas. E depois nós temos 2 voltas de qualificação e se pensarmos num top 16, nós temos quantas batalhas? Eu concordo, mas posso facilmente justificar não haver treinos em batalhas no dia anterior numa forma de conservar o carro para a qualificação. Não desculpando, mas Não há uma desculpa, há uma opção. é uma opção. Há uma opção Agora, dos pilotos. eu acho, na minha opinião, que uma grande falha, e se calhar também aproveito esta plataforma para incentivar os pilotos, que é, nós vimos um warm-up, no caso de Severo que estamos a falar, nós vimos um warm-up com poucas batalhas, principalmente na classe semi-pro, aconteceu mais. Eu acho que os pilotos, como tu estavas a dizer, se já vão para um warm-up, regra geral já vão para batalhas. Portanto, é importante, não vale a pena serem conservadores, Eu acho porque que não é se há pouca confiança, mas depois eu acho que cada piloto tem, uma conjuntura de fatores, cada claro. equipa tem que sentir. Eu acho que se há pouca confiança, faz uma lead run Exatamente. e fazes 1, 2 lead runs e vais permitir aos teus colegas que façam chases e portanto eles vão treinar chases e tu vais treinar o que tu queres, que é a tua lead run. Eventualmente tu à tarde, ou no caso da semi-pro, daqui a 1 hora tu vais ter que fazer uma chase, portanto Exatamente, é ou bom seja, que se tu não estejas treinares uma batalha, vais sem treino de batalha. Agora, eu percebo que depois cada equipa tem a sua dinâmica, cada piloto tem, às vezes pode não fazer sentido para mim e para eles pode fazer todo sentido. Acho que depois a maturidade também te dá ou tira algumas coisas. Claro. Pronto, são opções. Nós, pelo menos nós como equipa e eu como piloto, preciso de treinar bastante. Se calhar a malta que chega lá encaixa e está. Nós, quanto mais treinarmos, melhor vamos ficar e começamos a ganhar alguma confiança. E muitas das vezes, isso, eu penso que de certa forma isto é transversal a todos os pilotos. Alguns, se calhar, ainda podem não ter percebido isso, mas o facto de tu ires a perseguir alguém que já está a andar bem. Mesmo que esteja na mão. Sim, mas imagina que tu persegues alguém que está a andar bem, vamos imaginar, e tu ainda tens alguns bloqueios na pista, portanto não estás muito à vontade que o piloto venha atrás de ti, vais tentar perseguir alguém até que está a andar bem, se calhar vais desbloquear algumas coisas. Certo. Pelo menos comigo acontece-me às vezes que ainda tenho alguma coisa bloqueada quando vou perseguir alguém que está a andar bem ou que não está a andar tão bem, mas que de certa forma eu vou perceber o que é que ele está a fazer e por onde é que vou e o que é que eu tenho eventualmente que fazer na volta seguinte. Portanto, e aí consegues também desbloquear. Nos treinos de batalhas, é claro que isto cada um faz como quiser, mas supostamente são treinos de batalhas, não é? Do lead ou chase, tu tens que apontar sempre, não faz sentido ser de outra forma. Eu partilho a mesma opinião, até porque voltamos, ou seja, um warm-up é uma preparação para o que vem, e o que vem são batalhas. E nós, aqui em Portugal, ainda gostamos muito de separar batalhas, ou melhor, qualificações de batalhas. Se nós virmos outros campeonatos mais maduros, Não há treinos sem batalhas. Os treinos de manhã, eles apontam logo 2-2. No máximo, aquilo que acontece é, se não estiver tão à vontade, é dizer ao start lane que, olha, dá Uma distância. Estávamos a falar isso em off há pouco. que não estou tão à vontade e, portanto, quem faz a chase dá um bocadinho mais de espaço para o lead estar mais à vontade. Só isso, portanto, andam sempre 2 carros em pistas, sempre. E até para agilizar os treinos. Muito mais fluido, Exatamente. tu treinas muito mais. E voltamos à velha história, que é o espetáculo em si fica melhor, Claro. porque quem está a ver também vai ver os treinos. E como quem vai ver os treinos também vai ver batalhas, é tudo muito mais interessante. O drift ele é composto de qualificações, pelo menos o drift competitivo, não é? De qualificações, nem sempre, agora a Fórmula Drift não as faz. Sim. Mas portanto ele é
composto de voltas lead e de voltas chase, embora eu acho que eu, como espectador, só quero ver batalhas. Claro. Eu gosto de ver uma boa volta de qualificação, mas a melhor volta de qualificação Tem que ser não a é pior tão batalha. boa como uma batalha média. Exatamente, sim, era. Portanto, é isso que eu procuro como espectador. Portanto, eu posso acompanhar parte da qualificação do Drift Masters, mas quer dizer, se calhar não acompanho, não estou 2 horas a ver uma qualificação. Claro. Agora, mas estou 2 horas a ver um top 32. É isso. Portanto, acho que é isso que um bocado procura-se. Tu qualificaste, Top Qualify acabou por ser dado à tabela, não é? E acabaste por fazer uma buy run no domingo. Sim, infelizmente estamos a fazer buy runs porque devemos fazer top 32. Isso é outra Isso coisa que... é algo que todos temos de tentar mudar, portanto, trazer os pilotos que já cá andavam, trazer pilotos novos, incentivar, que já aconteceu, a malta da Semi-Pro a subir, porque estão com um andamento brutal, embora a malta da Semi-Pro tenha que começar, de certa forma, a mentalizar-se, tem que começar a utilizar pneus semi-slick, mesmo limitados, para depois, quando der o salto, perceber que Faz diferença. faz completamente diferença. Não conheço ninguém da Semi-Pro a não ser o Rafael Diniz, salvo eu. Acho que mais O Rafael Diniz está na Pro. Desculpa, ninguém da Pro, nomeadamente o Rafael Diniz, que caso, acho que todos andam de 265 semi-slicks, portanto, é um salto muito grande, Claro. muito grande mesmo, portanto, era bom incentivar a malta que, de certa forma, fez alguma pausa ou já não aparece, que andava na Pro, e malta da Semi-Pro a continuar a subir, porque a Pro é a classe rainha, era onde devemos ter mais gente A competir. a competir. Para as pessoas perceberem, para as pessoas perceberem, principalmente em Severo de Voga, aconteceu não haver um top 32 precisamente por não termos pilotos suficientes para fazer. Ou seja, aproveitamos também esta plataforma mais uma vez para incentivar Perfeitamente. todos os pilotos que já cá andaram, todos os pilotos que gostariam de cá andar, a motivar-nos para uma evolução do campeonato, tendo muitos mais pilotos a competir. Havendo mais pilotos a competir, toda a competição fica mais completa. Muito mais completa. E no fundo, todos vocês, como pilotos, spotters, equipas, têm que elevar o vosso patamar porque há mais competição, há mais competitividade, toda a gente ganha. Toda a gente ganha. Aliás, eu sou, de certa forma, ou tento pelo menos fazer esse trabalho. Ainda o fim de semana passado tivemos num evento também, em que tive com 2 ou 3 pilotos pronto, que já não fazem o campeonato há 2 ou 3 anos, e acabo sempre por tentar motivá-los a aparecer, nem que seja só uma prova ou outra, a ver se começam a ganhar outra vez o gosto, porque na verdade fazem muita falta. E na Pro, então, sente-se uma falta enorme de pilotos que já lá andavam já há muitos anos, que entretanto deixaram de andar. E que andavam bem, que eram referências. O problema é que tu vais perdendo também um bocado as referências. Malta mais antiga que andava muito bem, por algum motivo, porque nós sabemos que não é fácil, economicamente é uma batalha, e a malta vai deixando. Eu acho muito engraçado pensar numa classe Pro de 6 anos atrás e que tu não perdias ninguém. Acho que hoje tinhas uma classe Pro de luxo. E não me importa muito ter uma classe Pro onde os nossos resultados não fossem pódios, no sentido em que nós com 2 batalhas estamos numa final. Custa-me um bocado às vezes isso, porque eu gostava de fazer 4 ou 5 até chegar à final, perceber que nós fizemos top 32, top 16, top 8, top 4 e chegamos à final. E às vezes é um bocadinho curto. Isto são circunstâncias do campeonato, Vários fatores, não é? Portanto, acho que era engraçado, não sei dizer bem qual é o caminho, mas trazer malta que já cá esteve, que deu muitas cartas, que fazem parte da história do drift, trazê-los um bocadinho de volta para o campeonato. Acho que seria engraçado. Também este processo de evolução pode ser que contribua, e assim esperamos, não é? É para isso que trabalhamos, que contribua as pessoas que neste momento não estão no campeonato a ficarem motivadas para voltarem. Todo este trabalho que está a ser feito, e bem,
na minha opinião, como espectador, na minha opinião, como fazer parte deste núcleo que trabalha para elevar e para mostrar a toda a gente, Claro. digamos assim, o que é o campeonato. É importante também as pessoas perceberem que isto está a caminhar para uma evolução e havendo uma evolução, é importante também voltarem a pilotar nas nossas pistas, a competitividade aumentou também e quanto maior concorrência há, mais evolução tem que haver da Toda a nossa gente parte. ganha, eu acredito que toda a gente ganha, quanto melhores competidores tu tens, quanto mais gente tu tens, ganha o campeonato, ganha o público, ganham os pilotos no sentido de perceberem que têm que fazer mais para chegar mais longe, e eu acho engraçado essa competição e essa competitividade e um bocado perceber que o campeonato, os carros têm evoluído, nota-se isso, mas esta rotação de pilotos acho que às vezes tira um bocadinho de qualidade ao campeonato. E acharia muito bom e muito engraçado ver malta do passado, malta que deu muitas cartas, voltar e acrescentar a um campeonato que precisa muito deles. No fundo, precisa muito deles. Voltamos à prova de CB de Boga. Vamos passar aqui a tua passagem de Bayern para me dares a tua opinião, a vossa opinião da passagem Bayern. Aqui é a tua Bayern. Novamente a tua agressividade. A primeira banda não foi completa a 100%, a segunda foi pouco profunda e depois acabámos os dois clipes em beleza. Ou seja, Foi uma volta média. aqui é o intermédio entre a primeira passagem e a segunda da qualificação. Foi isso. Foi uma volta. Há um erro bastante ali e um erro conservador. que dá cabo daquilo tudo um bocado, que é, se conseguires pôr outra vez, nós do meio para o fim da primeira banda damos demasiado ângulo e encurtamos a primeira banda e depois isso acaba por estragar ali o resto da volta. Estás a falar aqui? Isso. Há demasiado ângulo Há demasiado e depois ângulo. Prejudica aqui. E agora a minha pergunta, a culpa de demasiado ângulo foi do piloto ou do É spotter? sempre, é sempre do piloto. O spotter sempre do nunca pede Eu não ângulo a meço o mais? ângulo, eu não meço o ângulo, não. É difícil eu pedir-lhe ângulo a mais. Normalmente ele faz o contrário, ele diz sempre eu tirar. É porque também É tem, importante, é importante as pessoas perceberem que de facto tanto o piloto como o spotter estão interligados, mas quando acontece um erro também as pessoas perceberem quem é que errou. Ah, e, certo, neste certo. caso, Nesse caso fui estou a eu. tentar perceber qual dos dois é que errou. Não, neste caso fui eu. neste caso foi ele, porque nós tínhamos uma boa entrada, nós tínhamos o carro no sítio certo. O Hugo é um piloto que gosta de dar muito ângulo, ou seja, isso normalmente tem sido um problema. E às vezes também nos custa um bocado padronizar voltas. Padronizar voltas tem sido de vez em quando é difícil. Portanto, neste caso o que acontece é que ele na saída, ele encurta a saída com demasiado ângulo, quando devia estendê-la um bocadinho mais, deixa a pista mais curta e depois acaba por ter influência no resto. Portanto, top 8 com Bayern, passas para o top 4. Top 16 vai. Desculpa, top 16, exatamente. Top 16 com Bayern, top 8 com o João Salvador. Certo. Assim é que é. Vamos ver a vossa batalha com o João Salvador. Portanto, tu aqui arrancas como lead, o João Salvador como chase. Piloto que também estás habituado. Sim, e o João é duro. Aqui, como Consegui, aqui dei-lhe muito ângulo também, ângulo demasiado. Fui tentar corrigir. como é que justificas, aqui já estamos a ver a segunda, Chase. tu como chase, aqui tentas-te aproximar o máximo do João. O João supostamente devia ter feito a caixa, não fez, eu depois tentei corrigir. E começa a ganhar mais proximidade desde no final da primeira banda até ao final. Para as pessoas perceberem, e eu tenho reforçado isso de certa forma, quando arranca um piloto como lead, a principal função de quem faz perseguidor é mimicar quem vai à frente. Certo. No mundo perfeito, chamemos-lhe assim,
no mundo perfeito, quando arranca um piloto à frente, quem vai atrás tem que mimicar a volta, sempre que possível, como é lógico. Aqui na primeira volta que vimos, tu achas que fizeste uma boa volta? Na lead fiz uma volta de 70 e muitos, 80 pontos. Ou seja, fizeste uma volta... Estás a ser modesto, fizemos mais. Nós tivemos uma boa lead, tivemos uma boa primeira banda. A última banda não foi o muito primeiro boa. clipe, nós entramos bem. Eu gosto de criar estas confusões, é giro. Não, a última banda não... Os conflitos familiares. É giro. A última banda nós entramos bem, demos demasiado ângulo e acabámos por sair quase no fim, mas foi uma boa lead, eu acho. A chase também foi uma boa chase. O que eu acho que nós fizemos menos bem, por causa das zonas, ou seja, nós temos uma chase que ela, quando nós vamos no final da primeira banda no primeiro clipe, nós temos que deixar o lead sair, porque senão nós não vamos conseguir fazer esta transição com velocidade. Ou seja, nós aqui teríamos que abrandar um bocadinho e para deixar a lead ser fluida e conseguir fazer esta transição sem ter que abrandar esta transição. O que aconteceu ali foi que nós não encostámos muito na primeira banda e depois aqui sim conseguiu-se gerir bem e acho que fizemos uma chase boa, sendo que nós estávamos com mais velocidade que o João Salvador e consegue-se notar isso, que é quando tens uma batalha em que estás mais rápido que o teu adversário, é mais fácil quando cometes pequenos erros, tu voltas a encostar. Quando tens uma batalha com um adversário mais rápido que tu, o teu pequeno erro, tu não consegues voltar lá. Ou seja, ele foi e não volta. Uma coisa, e corrige-me como spotter se eu estiver errado, uma coisa que também é importante de um spotter é ver, ou seja, ver os adversários, chamemos-lhe assim, ver as voltas que deram antes, certo, para conseguires prever o que vai acontecer nas batalhas. Da minha parte, o que eu costumo fazer, simplificando aqui as coisas, que não é Portanto, domingo de manhã nós temos já um mapa de batalhas, portanto eu sei até à final contra quem é que nós podemos ir, mais ou menos. Portanto, o que se tenta aqui, isto já vem um bocadinho de sábado, há 3, 4, 5 pilotos em que eu tiro tempos e consigo perceber se nós estamos mais rápidos, mais lentos do que eles, ou seja, é importante isso para mim, para perceber que na batalha contra o João Salvador, por exemplo, nós temos mais velocidade do que ele, portanto há aqui uma margem que nós temos. E depois há pontos fulcrais, sei lá, o João, especificamente em Severo do Bouga, no gancho o João era muito fundo, ou seja, nós como chase, se nós cairmos demasiado em cima, corremos o risco de depois entalar-nos aqui, portanto temos que lhe dar algum espaço no gancho. Portanto, nós temos ali pequenos pontos que passamos como dicas e como pontos fulcrais, dizer, no gancho dá espaço. Podes cair em cima na primeira banda que ele tem uma entrada muito agressiva ou ele tem uma entrada mais cautelosa, cuidado, não sejas demasiado agressivo na entrada, pronto. O que se tenta ver são pequenos pontos e perceber se somos mais rápidos, muito mais rápidos, ou se temos mais ou menos a mesma velocidade ou somos mais lentos, também acontece. Okay. E tu capta-te a ouvir o spotter assim que arrancas? Sim, e tentar cumprir. Tu na tua ótica de piloto, tu preocupas-te com os outros ou estás só lá por ti? O que eu quero dizer com isto é, vamos supor, nesta batalha, tu arrancas com o João Salvador, tu estiveste preocupado o fim de semana todo com o João ou quando vais batalhar com ele, só estás à espera que o spotter te diga o que fazer? Não, aliás, normalmente eu sou sempre o último a saber com quem é que vai batalhar, porque não faço esse, ou melhor, nem consulto o diagrama, perceber com quem é que vamos, portanto isso acontece de forma natural. O João, para mim, desde muito cedo, já há muitos anos, é sempre um prazer batalhar com ele. Aliás, fiquei bastante contente este ano que ele fez algumas modificações a nível mecânica, portanto, que lhe permitiu tirar algum gozo do carro, que até agora ele não estava a tirar prazer do carro, nunca sabia quando é que iria ficar mal ou não. Portanto, para mim foi um prazer enorme, aliás, foi um dos que lhe incentivei, de certa forma, a fazer essas mudanças para, eventualmente, ele começar a divertir. Simplificar o que estava complicado. Exatamente, portanto, para mim foi um gozo enorme. Nós estamos com um bom andamento e depois, quando começamos a criar alguma confiança, é muito difícil depois, de certa forma, perder alguma batalha, porque normalmente as nossas leads são sempre muito boas, quando criamos essa confiança.
Portanto, nós tínhamos feito uma lead, eu tenho mais ou menos sempre uma percepção certa da lead que fiz, ou o que é que eu fiz de errado. O Pedro depois pode corrigir ou não se fizemos. Normalmente, quando chegamos a este nível de batalhas, eu sou mais conservador e acho que há ali alguns pontos que devia ter melhorado. Por isso é que eu estava a dizer que era uma volta de 80 pontos, à volta disso, e ele acha que é melhor. E ele, de certa forma, se calhar tem outra perspectiva de fora, Claro. consegue ter outras noções, mas normalmente estamos mais ou menos de acordo. Quando vamos a chase, pronto, tentamos... O que acontecer, digamos assim. É o que acontecer. Neste momento considero que ainda não estamos a fazer chases perfeitas, nem nada que se lhe pareça, mas costumamos dizer que temos ali um imã que nos separa sempre do adversário. Esse imã já foi quebrado, digamos assim, portanto, sempre que temos a oportunidade, encostamos o máximo possível. Quando chegamos a estes top 8, top 4, de certa forma acabamos por ser um bocadinho mais cautelosos e tudo aquilo que o Pedro me diz para fazer é aquilo que eu tento cumprir à risca, mesmo não tendo a proximidade máxima que às vezes apetece, mas é naqueles pontos que muitas das vezes acabamos por perder a batalha porque metermos-nos em determinados buracos depois nós não conseguimos sair. Portanto, fomos passando de batalha em batalha exatamente por... Uma coisa que também é curioso saber é: vocês mudam a vossa estratégia de lead consoante o piloto que vão batalhar? Ou vocês arrancam sempre para fazer uma lead o melhor que puderem? Não, a nossa lead, eu costumo dizer que a nossa lead, ela é a nossa volta de qualificação, é a melhor que nós conseguirmos dar. Aliás, se nós fizermos uma lead em que o piloto mete lá a roda na porta, porreiro para ele, nós fizemos o nosso, ele fez o dele. Eu gosto pouco de... Comparar. Nem é isso. Eu acho que estratega numa lead, eu acho que não é muito bom. Acho que a lead, quando se é estratega na lead, cai-se um bocadinho em manhas que eu não gosto muito. Eu acho que a lead, ela deve ser uma lead sem olhar para trás. Portanto, se o adversário está lá e meteu a roda, porreiro, ele fez o trabalho dele, está com um andamento excelente, desde que a nossa lead seja boa. Portanto, na lead nós não temos qualquer influência no adversário, a lead é nossa, portanto, é a nossa lead, só espero que seja a melhor volta de qualificação possível. Na chase, sim, na chase nós precisamos de nos adequar ao adversário muito e perceber o que é que ele vai fazer dentro daquilo que estávamos a falar. Ou seja, vocês sempre que arrancam para uma lead, seja qual for o adversário, é para ganhar. Ou seja, é para darem a melhor entrada, a melhor saída. A única forma que nós temos, e que eu te posso dizer, a nossa lead pode mudar ligeiramente, é se nós formos com um carro bastante mais lento, é possível que nós adaptemos o nosso setup a esse carro. Então a nossa lead, ela pode ser mais lenta, isso acontece. Mas é a única forma de nós fazermos isso. Talvez com um carro muito mais rápido também tentamos adaptar o nosso setup. Porque estamos a pensar já nas chases. Certo. Nós acabámos por prejudicar a nossa lead, porque a velocidade de entrada, vamos imaginar que até ali era de 100 km por hora. Vai passar para 80, se calhar, porque quando estamos a pensar nas chases, mas continuamos a tentar meter a maior velocidade possível, o maior ângulo, ou seja, a mentalidade é mesmo. É fazer 100 pontos e o chase, aquilo que eu espero é que ele faça 100 pontos a fazer a chase dele e que encoste e que... Certo. Porque eu como piloto vou tentar dar a oportunidade dele de brilhar ao máximo, de encostar, vou-lhe dar o sinal quando for inverter a posição para ele conseguir encaixar logo a seguir. Portanto, é aquilo que eu gostava que fizessem contigo, sempre, tu fazes com eles. E que muitos pilotos fazem comigo, atenção. Portanto, é aquilo que nós fazemos. Queremos fazer uma lead de 100 pontos. A única situação é mesmo esta, se for... Podem moldar mecanicamente o carro. Perfeito. Face ao que vão, com quem vão batalhar. Vamos imaginar que vamos com o Rafael Diniz, portanto, pneus comerciais, é um carro lento, portanto, se não dos mais lentos, portanto, já tenho que pensar na chase, como é que eu vou fazer. Claro. Certo. Ou seja, já adaptam o vosso carro para uma batalha, quer na lead, quer na chase. Para mim é muito difícil, para mim como piloto é muito difícil. É mais fácil para nós perseguir
embora seja difícil, mas isto é um exemplo do campeonato. Perseguir o Raman, que mete muita velocidade e que nós provavelmente também vamos tentar adaptar um bocadinho o nosso setup para termos mais velocidade, mais tração, é mais fácil porque andamos para a frente do que perseguir, neste caso o Rafael ou o João Gonçalves, por exemplo, que têm carros um bocadinho mais lentos. Ainda assim, ambos são jogo, ambos são campeonato, ambos andam muito bem. A nós cabe-nos tentar adaptar a nossa condução ao adversário que encontramos. Top 4. O Costa, Top Rafael Ferreira. Rafael Ferreira. Vamos ver a batalhazinha do top 4. Batalhazinha não, que no top 4 já é uma batalha zona. Ambos cometemos erros e ele cometeu para erros mais grosseiros que os meus. Portanto, arrancas novamente como líder, Boa entrada, aqui ficas aquém da drift muito zone. aquém. O Rafael Aqui impecável. aqui aconteceu que tu erraste na primeira drift zone, mas ainda conseguiste corrigir para a segunda drift zone. Que é raro. Exatamente. Falamos disso há pouco. Aqui, Na perseguição, o Rafael Inicia Rafael dá como- um travão de mão que o prejudica, depois se conseguires pôr outra vez, e ele inicia ali, e tem ali uma iniciação a um meio da bocado... iniciação ele dá-te um travão de mão que é o que o tira fora. Portanto, esta segunda zona também não conseguiu cumprir toda. O Rafael tem ali uma iniciação muito... Se conseguires pôr outra vez, até é porreiro de analisarmos também o porquê de nós termos feito aquilo por dentro. Isto também ajuda a que vocês consigam ver... Sim, opa, normalmente... É mais uma discussão sobre o No que... dia seguinte tenta-se ver isto, opa, tentamos ver os dois e tentar chegar a um consenso. Porque Portanto, isto aqui, provavelmente tu aqui- arrancas como livre. e Aqui metemos- falta a velocidade. ficamos sempre internos. E é engraçado que nós conseguimos fazer aqui uma transição tardia, que é o que se pede aqui, menos ângulo, e conseguimos fazer tudo. Ou seja, ele, a segunda parte aqui, fez o que devia ter feito na qualificação. Lhe foi pedido, sim. Mas nem sempre mas é engraçado também, por exemplo, aqui no Rafa, ver que o Rafa inicia e ele dá um travão de mão a meio, não sei se assustou, aqui, e é o que o tira fora de Eu linha. acho que não, eu acho que ele acho que se apercebeu que não ia com velocidade suficiente. E quis tentou arrastar o carro para... Eu por, Não acaso, funciona. eu por acaso também partilho da mesma opinião, ou seja, visto de fora, que pode diferir muito, mas ali dá uma sensação que o Rafael arranca, vê que não tem velocidade para chegar à drift zone e tenta arrastar o carro para fora, Eu agarrado sei, ao travão de mão. mas o que acontece é que tu levas uma dinâmica neste sentido. Já não vai funcionar, da drift mas- zone. Quando tu arrastas o carro, tu tiras velocidade ao carro. E ele já vai com pouca. Perfeito, mas ali foi uma tentativa de qualquer coisa. Exato, Depois, ou seja, ali dá uma sensação que o Rafael percebe perfeitamente que não vai à drift zone Certo, estou a perceber. e tenta arrastar o carro, né, arrastá-lo para a drift zone, só que a velocidade já era pouca, ainda atrasou ainda, Não funciona, prejudicou ainda não mais. funciona. Ali talvez um bocadinho mais de velocidade e tentava apanhar o final da drift zone. Era o que eu, era e o que eu também pensei. não nos podemos esquecer de referir que o Rafael, portanto, vem de uma semi-pro em que para mim ele era um top 3 já da semi-pro do ano passado. Sim, não. Passou o este engraçado ano para a disto Pro. é que Passou a malta vem da semi-pro. Não acontecia no nosso tempo, por exemplo, no tempo em que nós passamos da semi-pro para a pro, era impensável nós fazermos um pódio. Sim, sim. A malta que andava lá não tínhamos Mas- hipótese. Diogo Correias, Nelson Rochas, Sim, André sim. Silvas. Pá. E a malta que está a vir agora da semi-pro consegue fazer pódios ou estar lá e ganhar provas, E inclusive. eu até acho, na minha opinião, sobre o Rafael, até acho que é um dos pilotos que consegue ter as voltas mais semelhantes. Certo. Ou seja, o Rafael, na minha opinião, eu digo sempre isto porque às vezes posso ser injuriado, é verdade, é o que acontece, mas O eu... pessoal leva as opiniões muito a peito. E eu friso sempre que é a minha opinião é tanto dada sobre o Rafael como sobre vocês, é exatamente igual. Na minha opinião, o Rafael, se der 10 voltas, dá 10 voltas iguais, o que é bastante interessante, porque é fácil, por exemplo, é fácil perseguir o Rafael. Regra geral, Não é o piloto que eu acho. mais fácil. Não, não é. Não. É fácil, é um piloto que eu gosto muito e gosto de o ver andar. Mas nessa qualidade que tu me estás a referir, eu acho que o piloto mais certo do campeonato é o João Gonçalves. João Gonçalves também, O João Gonçalves é o relógio da primeira à última volta. sem dúvida, mas por acaso o Rafael,
atendendo que o Rafael passou da semi-pro para a pro, Certo. atendendo que o Rafael passou da semi-pro para a pro, o Rafael consegue dar várias voltas coeso. Sim, não falta qualidade nenhuma ali. Eu acho que o Rafael é um excelente piloto, acho que tem muito para dar, é um piloto muito agressivo, é um piloto que tem um carro também muito bem preparado, que é preparado por ele, a vários níveis, a nível de potência, de suspensões, alinhamentos. E acho que o Rafael, mais cedo ou mais tarde, é um piloto, um bom candidato. É um piloto de pódios, primeiro, segundo, terceiro, aquilo que for. Porque no fundo, acho que só tem ali algumas arestas a limar e eu sinceramente não sei se ele tem spotter ou não. Aquilo que eu pelo menos vejo de fora, falta ali se calhar alguma coisa, nomeadamente... Tem spotter, mas se calhar falta... que é aquilo que eu vejo, falta ali alguma coisa, às vezes meter um bocadinho de água na fervura ou assim, porque na verdade, por exemplo, a batalha que nós fizemos com ele, e ele provavelmente esteve a fazer as voltas todas, a fazer aquela primeira banda completamente na boa, e ali acabou por bloquear. Mas as inconsistências é uma coisa que acontece. Por exemplo, nós também fizemos aquela primeira banda muitas vezes. Sim. As inconsistências fazem parte. Eu acho que às vezes o difícil é tornar a coisa consistente sempre. E é uma batalha nesse aspecto, mas eu acho que é um piloto de excelência e que vai dar muitas cartas, até porque a nível de qualificações, a qualificação que ele faz versus a pontuação que tem, parece-me que ele podia até ter mais do que aquilo que realmente teve. Eu depois gosto de analisar sempre. Claro. Pronto, e acho que no futuro, e acho que é preciso também algum tempo, ele vai vingar, digamos assim. Sim. Passando para a final, que aqui que tu arrancas com o Raman. Primeiro, a final para mim tem um sabor especial sempre, que são candidatos que vêm de fora e que eventualmente nós não conhecemos tão bem. Para mim tem sempre um gosto especial, porque eu costumo dizer que nós temos um carro feito por nós, é uma coisa artesanal, e quando tu vês carros de profissionais e andas no meio deles, dá-te sempre ali um gozo. Um hype. É porque tu nunca vais perder, tu vais sempre ganhar. Ou ganhas ou se perde, ganhas da mesma, porque partilhaste aquela batalha Portanto, final com o Raman que tem o M2 que temos visto. Vamos ver a batalha com o Raman. Só temos uma porque tu acabas por avariar na passagem para ali. Aqui arrancam os dois. Aqui a tal adaptação que falas. Aqui fizemos aqui um erro endireitamos. Aqui fizemos há uma adaptação, nós depois já vemos outra vez, há uma adaptação, mas há um erro grosseiro da parte do Hugo. Há duas coisas aqui que nós conseguimos, que eu gostei. Nós não estávamos com o setup. Aqui é quando arrancam, desculpa. Sim. Só para tentar explicar o que se passa nesta batalha. Tu arrancas a minha melhor volta até parar. Uma das. Portanto, tu aqui fazes a primeira drift zone e algo se passa aqui. Sim. O que é que se passou? Fiquei basicamente sem potência. Portanto, quando estava na subida, a meio da subida, percebi que fiquei sem potência. Portanto, largo o pé e tento dar outra vez e sinto que não tem potência e decido abortar. Eu não sei se a potência vai voltar ou não, que não ia voltar. Ou seja, para não prejudicar ali... Sim, não, para não haver um acidente, porque ali é muito perigoso e vejo uma zona de aceleração para o salto, não valia a pena estar Ou seja, também a tua experiência aqui ajudou, tu percebeste que não tinhas uma anomalia no carro e abortaste. Sim. E até porque eu gostava muito de ter acabado aquela volta, mas depois quando pensas melhor, há 15 dias nós tínhamos capotado lá por algo semelhante. Por um problema mecânico, e ali nós percebemos depois na box que tínhamos a dump valve que saltou, portanto é a mesma coisa que ter um tubo de admissão roto, de intercooler ou qualquer coisa do género. Ficámos completamente sem potência, ainda não sabíamos muito bem o que é que se passava. Ficar sem potência depois de saltar não ia ser agradável. Não, ia ser mais uma provavelmente íamos dar mais uma volta, quase de certeza, não há muita... Claro, não há... Portanto, tu arrancas, ou seja, fazes uma lead
coeso, embora com aquele erro que estavas a referir há pouco. Achei que fizemos Se pudermos ver outra vez, era interessante. Nós tínhamos um setup bem ajustado e ele não estava no ponto que nós conseguíamos porque estava-nos a faltar tração à frente. Portanto, nós tivemos que adaptar, porque caso contrário nós teríamos ainda um bocadinho mais rápido. Nós tínhamos ali ainda um período, ainda tínhamos um bocadinho para evoluir. No warm-up de manhã tivemos que dar um passinho atrás porque estávamos a ficar sem frente e depois tentámos ajustar à frente e a frente estava a ficar também dura. Isto não sou eu que faço, isto é o feedback que eu vou ouvindo, o feedback vem do Hugo e a malta que está no paddock ajusta. Portanto, nós estávamos rápidos, ainda assim estávamos rápidos, se compararmos os dois carros, acho que estávamos Aqui rápidos. temos a repetição. O nosso erro, a entrada foi boa, é normal nós criarmos aqui alguma distância, cortarmos um bocadinho por dentro para deixarmos o Raman ir. O Hugo faz esta transição demasiado cedo, não sei se é por causa do fumo e indireita. Portanto, o que nós teríamos que fazer era fazer a transição um bocadinho depois, para não cairmos demasiado dentro da... Aqui também há uma diferença, como o Hugo estava a referir, aqui também há uma diferença de carros, o que faz com que haja uma necessidade de uma condução mais agressiva para compensar a diferença dos carros. O que tu não podes deixar é que essa condução tão agressiva te provoque erros, porque quando essa condução é agressiva o suficiente para tu levares um 0, se nós virmos algum tipo de avaliação diferente, levas um 9-1, não tens nenhum benefício disso, portanto mais vale tu seres um bocadinho menos agressivo. O que se tenta ali, eu percebo quem está dentro do carro quer chegar sempre mais próximo. Ainda assim, sempre que tu soltas ali uma etapa, acaba por dar a asneira. Ali, na verdade, parti no fumo e acabei por, de certa forma, tentar fazer a transição mais cedo um bocadinho e foi quando depois tentámos, mas chegámos a endireitar com o drone, consegue-se ver perfeitamente. Ou seja, naquela perseguição, tu acabas por te perder no fumo, que é uma coisa também que prejudica um bocado quem faz a perseguição. Tu perdes-te um bocado no fumo e depois, na tentativa de ir buscar o Raman, acabas por fazer uma linha interior, interior demasiado e chegas a endireitar. E essa é a grande diferença, que nos prós nos semi-pros é de enaltecer as batalhas que lá existem, mas estamos a falar de batalhas também muito limpas, sem fumo nenhum. Porque quando nós colocamos a componente de velocidade, isto não tirando mérito rigorosamente nenhum, mas são determinados... São fatores que prejudicam... Que de certa forma vão sendo incrementados e depois a moto tem que se adaptar. Quando tu incrementas velocidade e fumo, as coisas já diferem de forma diferente, até que nós há determinadas provas que nós temos que fazer contagem em determinados pontos, porque quando nós vamos a perseguir sabemos que ali vai ser uma zona onde tu não vais ver nada, sabes que está naquele ponto e vais contar até X, e aí vais poder fazer a transição. Senão pode eventualmente calhar, porque vais às cegas. Mas isso também são métodos que nós vamos arranjando, ou seja, em determinadas provas contra determinados carros, nós sabemos, sei lá, o ano passado isso acontecia com o carro do Armindo, por exemplo, tu sabes que vais ficar cego, e então o que se tenta fazer é, numa lead tua, tu estás no sítio e contas, 1, 2, fiz transição. Pá, não vês nada, estás no clipe outra vez, 1, 2, e acreditas que vai dar. Porque também tens que arranjar ali formas de combater um bocado a zona onde estás, cheio de fumo, e tu tens que resolver aquilo no fundo. Aqui vai a vista do drone. Não, assim podíamos ter tirado aqui mais um bocadinho de ângulo. Estas vistas do drone também são fantásticas para perceber isso. Aqui é a tal linha interior que tu procuras e acabas por endireitar. E dá para ter uma percepção também melhor do fumo que o carro que vai à frente vai fazer. Portanto, nível geral desta etapa. Pá, eu acho que esta etapa, de onde nós viemos, eu estava convencido que nós íamos fazer um bom resultado, porque tinha visto o nosso andamento no nosso treino. O ano passado já tínhamos bom andamento, eu estava convencido mais ou menos que nós íamos ter um bom resultado. Acabámos por fazer uma final, acho que dava para fazer um bocadinho mais na final, acho que podíamos ser ali um bocadinho mais competitivos. Pá, mas eu acho que lá está, nós temos que fazer aqui um bocado de baby steps e ir vendo onde é que estamos a evoluir. Eu acho que este ano estamos a fazer uma coisa que não fazíamos o ano passado, que é, em dias que treinamos menos bem, conseguimos qualificar bem. Isso o ano passado não acontecia, até acontecia muitas vezes o contrário. Este ano estamos a conseguir fazer isto. Opa,
uma prova que nós fazemos pódio é sempre positiva para nós e, portanto, saímos contentes, não é? Como é óbvio. Tu, Hugo, igualmente, partilhas da mesma opinião? Partilho. A única coisa que podemos dizer é que queremos, nós como pilotos, andar muito sempre. Em Claro. cada prova que nós façamos, queremos andar o máximo possível, treinar o máximo possível. Só assim é que vamos fazer boas qualificações e boas batalhas, Claro. consequentemente a isso. Agora, estamos bastante confiantes que este campeonato vamos ficar nos 3 primeiros lugares, pelo menos estamos A lutar para isso. a lutar por isso. A primeira prova não foi a melhor, a segunda já consideramos que fomos mais competitivos. Agora Braga, Que também é uma prova perto. sim, que na primeira vez, portanto, nós fizemos Braga, uma no campeonato e uma prova fora do campeonato em agosto. Em agosto desbloqueámos aquilo que tínhamos bloqueado na própria prova do campeonato, portanto estamos bastante confiantes para Braga. E pronto, e vamos fazendo prova a prova, de certa forma, estamos lá para nos divertirmos, Mas ganha. ganhar e superar-nos a nós mesmos e fazer melhor do que aquilo que fizemos o ano passado. Muito bem. Portanto, falamos sobre a etapa de Severo de Voga. Agora, tenho aqui algumas perguntas. Isto também é importante. Nós, anteriormente a este plano, vamos querer saber o que é que as pessoas vos querem perguntar e desta forma deixo um apelo a quem vai vendo a caixinha de perguntas, chamada a famosa caixinha de perguntas nas redes sociais. É importante as pessoas fazerem perguntas, porque depois eu aproveito essas perguntas e faço-vos a vocês e se calhar até são perguntas que eu não as tenho para fazer e as pessoas elucida toda a gente. Eu tenho aqui algumas perguntas, vou fazer. A primeira pergunta é curiosa, já falamos em off sobre isso, mas agora vamos aproveitar para falar, que é o senhor das partidas. Tenho uma pergunta para te fazer, curioso, que é: és o único piloto que quando vais alinhar quase que lhe calcas os calos. Portanto, Como é que é? O que é que justificas? Portanto, eu dentro de pista tenho sempre que interagir com alguém, não é? Portanto, a última pessoa antes de entrar em pista é o senhor das partidas. Eu sinto que se eventualmente for devagarinho e pedir-lhe autorização e depois ter que colocar a primeira marcha para parar onde ele quer, aquilo não me dá aquela adrenalina, Aquele aquele entusiasmo. vigor. Portanto, eu tenho que chegar a linha que ele pede para parar, mas parar com bastante entusiasmo. E, Ok. e tenho parado, pelo menos. Ainda não houve um erro mecânico até agora. Portanto, essa é a tua... Isso é que vai justificar depois a excelente volta que vou dar a seguir. Ou seja, quanto mais próximo ficares do pé, Perfeito, mais próximo vais ficar de vencer aquela batalha. perfeito. Portanto, Estamos a Isso- 1 isso- centímetro de ser chamados ao colégio. 1 centímetro. E isso também diz muito de como é que tu encaras as coisas, seja no teu dia-a-dia, na tua vida, seja na prova. Portanto, com o entusiasmo que tu paras ali, é exatamente o mesmo entusiasmo que eu vou fazer toda o traçado. ou seja, justificas que tu fazes aquilo não por desleixo, mas sim por entusiasmo. Por precisão. Por saberes o que estás a fazer. Por saber. Ou seja- E, eventualmente, se a coisa não correr tão bem, provavelmente o traçado também não vai correr muito bem. Mas também podemos sempre pensar que a culpa não será tua, mas Foi ele um que pé pôs o- que chegou mais à frente. Era isso que ia dizer. É, foi ele que pôs o pé à frente. Ok, primeira pergunta está feita. Tenho aqui mais 2 ou 3 perguntas. O Hugo Ramos, também piloto da classe Mi Pro. Nós já falamos sobre isto, mas vamos frisar novamente esta pergunta, que é: o Hugo Ramos perguntou se ficaste com medo depois de capotar. Não, portanto, montanha russa acho que mete mais medo do que pelo menos o que me aconteceu foi captar, foi só uma voltinha ou duas. E depois aquilo passa de certa forma tão rápido e lá dentro parece que é tudo tão lento que a única coisa que passa pela cabeça no fundo é se não sabes se vai ficar de cabeça para baixo ou se vais ficar direito. Eu acho que também houve aqui uma coisa que é, apesar de tu não teres ficado com medo, ou seja, não foi uma má experiência no sentido de não te aleijaste, não há um medo ali, o facto de termos tido um problema mecânico
faz com que Arranjas uma justificação para aquilo ter no teu acontecido. subconsciente tu sabes que estavas no sítio certo, com a atitude certa, com o carro, estava tudo certo. Houve um problema mecânico que fez com que tu capotasses, mas em termos de condução não havia ali necessidade de alterar nada porque aquilo era para ser assim. Ou seja, é fácil arranjar uma justificação para É captar. mais fácil quando tens um problema mecânico, eu acho que é mais difícil quando tu capotas porque as tuas mãos, qualquer um coisa... erro motor. Um erro teu Exatamente. fez com que tu fizesses isso, acho que é mais normal tu tentares mudar alguma coisa. Ali nós identificámos o problema, era mecânico, não havia nada a mudar, portanto nós estávamos no sítio certo, no local certo da pista, houve um problema mecânico que nos fez capotar e que aconteceu naquele sítio. Passado 2 semanas tivemos um problema na dump valve, se acontecesse 5 segundos depois íamos capotar novamente. É competição, faz parte, estás lá no máximo, tu ou tens acelerador para sair ou se não tens vais subir. Pronto. Terceira pergunta. Alguém que se intitula como Arromba. Qual a melhor pista do campeonato, na tua opinião? Braga. Braga? Por ter velocidade, Braga por ser mais técnica. Sim, Braga porque metes mais velocidade e é uma pista completamente diferente a nível de velocidade, que é a única pista que nós conseguimos meter quarta ou fazê-la em quarta. Portanto, que é uma pista que a primeira vez que a fiz nunca tinha andado de quarta a driftar, portanto é uma adrenalina enorme. Nem sabes É um patamar acima, digamos. nem sabes muito bem qual é que vai ser o comportamento do carro. Portanto, Braga. Como Diria spotter. Melgaço. Melgaço é uma pista fixe. Melgaço, como spotter, pá, Braga não tem as melhores condições, aliás, acho que a pista de Braga é capaz de ser a pior das condições para fazer spotting, a não ser que estejas a usar CCTV, porque não tens várias, tu não consegues ver o drift attack em Braga. Portanto, aliás, espero que o campeonato melhore isso este ano e que consigamos ver a pista toda. Melgaço é uma pista muito fixe, gosto muito de Melgaço. Acho que dá para evoluir, acho que dá para uma pista que sobe, um toga no meio da montanha. Nós conseguimos fazer muito bem essa pista, conseguimos evoluir, fazer a pista em terceira, fazê-la bem, meter a quarta, meter mais velocidade. Como spotter, a mim o que me dá pica é nós irmos evoluindo a coisa. Claro. E Vês a evolução a acontecer. isso é fixe. Tu chegas lá, não está a andar tão bem, tu vais fazer mais assim, mais assado. Em vez de terceira, vais entrar de quarta e a coisa evolui, é fixe. Portanto, Melgaço, Braga, é interessante. Tiago Eiros, qual é a próxima cor do teu E36? Provavelmente a cor anterior. A cor anterior? Eu até ia brincar com a situação que era consoante os muros que fossem existindo, também ias alterando a cor. Nós apostámos desde o início naquele camuflado e, de certa forma, como o carro estava todo coberto a vinil, aquele camuflado é bastante interessante porque nas fotografias, nos vídeos Estava sempre perfeito. Estava sempre perfeito. Perto era outra coisa, mas nos vídeos devia ser o E carro mais vais fotogénico manter, que existia. vais manter a mesma cor. E depois tinha uma outra benesse que era, sempre que batia com a traseira, como tinha o vinil segurava muito a fibra. E isso era perfeito. era fantástico. Agora tenho que andar constantemente a pintar. Pinta. Ou seja, partilham, vai ser a próxima cor. Eu não sei, eu acho que nós temos de fazer ali um estudo. Eu acho que este ano vamos mudar e depois ali a meio não conseguimos ver bem para onde é que íamos, mas eu acho que para o ano temos de fazer uma coisa diferente, mas ainda perceber se voltamos ou se fazemos ali um 2.0. Isto também é interessante para as pessoas irem vendo. Às vezes parece fácil no sentido de dizer, pá, o carro está melhor, o carro está pior, mas da nossa parte também às vezes estamos ali um bocado perdidos e dizer, temos ideias para isto, como é que isto vai ser? Pronto, vamos vendo. Tenho só mais uma questão a colocar, Claro. E até um repto mais ao campeonato. Na prova, e já que estamos a falar da prova de Sveerdboga, tínhamos um elemento, não sei, estava lá a trabalhar, que só o vejo em Sveerdboga, que era um rapaz que estava, portanto, não estava a dar as partidas na start line, mas estava a coordenar a pré-grelha. A pré-grelha. E eu tenho um repto, o campeonato devia contratar para todas as provas, porque pá, o senhor é fantástico. Parecia que estava no a trabalhar aeroporto. era uma animação, poder estar ali numa fila que normalmente é um
um aborrecimento, é uma animação enorme. Só ver o homem, tu vais para a pista muito mais alegre. Portanto, Eu não estou a pedir que todos os comissários sejam assim a partir de agora, mas acho que deviam tirar um curso e ter tido com ele de como estar a trabalhar. Vamos esperar que agora nas próximas provas haja tanta animação como houve em Severo Voo. Sim. Pronto, dou por fim esta iniciação neste projeto. Espero que tenham gostado de ter vindo cá. E já agora agradeço o facto de termos sido convidados e haver interesse em pelo menos perceber como é que a nossa equipa funciona. Estamos completamente disponíveis para trocar ideias, mesmo com outras equipas, porque só assim é que conseguimos. Eu sou completo. E da minha parte, quando abracei este projeto, também foi com esse intuito. Ou seja, acho que todos nós ganhamos quando há uma partilha de ideias, há uma troca de ideias, uma troca de opiniões, isso é que faz evoluirmos. Da minha parte, agradeço muito vocês terem vindo cá, terem se disponibilizado. Espero que todos os outros pilotos que possam vir a ser convidados, que serão, aceitem da mesma forma, porque isto é bom para vocês, equipas, toda a gente beneficia com isto. É claro. E se todos os pilotos disserem um sim, todos os pilotos vão ouvir mais sims. E isso é benéfico para toda a gente. Portanto, aproveito, despeço-me. Hugo, Muito obrigado pela oportunidade. Vamos nos ver em Braga. Pedro, nós também. Obrigado. Portanto, desta forma, termino este programa, que terá continuidade com outros pilotos, e vamos ver prova a prova a opinião dos outros pilotos sobre o que se passou, o que não se passou, o que deveria ter acontecido e o que não aconteceu. Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado e esperemos ver mais vezes.